Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tenho bastante saudades de todos vocês. Espero que logo podemos nos encontrar de novo. Crianças, vocês gostam de animais? Com certeza, né? A maioria gosta, né? Vocês gostam de animais da fazenda? Eu gosto. Assim foi com o Teu. Teu, ele tinha uma tia que tinha uma fazenda e ele foi convidado de passar uns dias lá com a tia e com os animais de lá. Então ele foi lá, toda alegria. Então a tia falou para ele, olha, Teu, você viu que a galinha tem filhotes, tem pintinhos, você já viu? Ele falou, ainda não. Ela pode olhar, eles estão lá fora, mas tenha cuidado, não fica perto dos pintinhos, porque a galinha mãe, ela pode achar que você faz mal para eles, que talvez você pode pegar eles e levar para longe. Então fica longe, só olhando. E Teu foi lá. Ele viu a galinha com os pintinhos. Olhem aqui, que lindo. Ele gostou demais. Ficou mais perto. Olha que fofinho, ele pensou. Tão lindo. Como eu gostaria de pegar. Só dar um toquinho. Então ele ficou cada vez mais pertinho para pegar os pintinhos. E ele queria pegar um, tocar. Mas, enquanto ele pegou a mão para pegar os pintinhos, de repente, a galinha mãe avançou nele, pegou ele na mão. Ele gritou, ai, 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 correu para a titia. A galinha me picou, tá sangrando. Aí a vovó pegou ele, deu uma curativo nele e explicou para ele, viu? Eu falei para você ficar mais distante, não é para pegar, porque a mamãe galinha, ela defende os filhotes. Ela pensou que você ia roubar, então isso acontece. Então, é sempre bom obedecer. Por quê? Obedecer é bom porque é para nossa proteção, né? Então, hoje o nosso versículo também fala a mesma coisa. O nosso versículo está escrito na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aqui fala, é melhor obedecer. Então, vocês escutaram a história, né, do Teu. Então, por que precisamos obedecer? Para o nosso bem. Quando a mamãe e o papai falam uma coisa, não faça isso ou não faça aquilo, é para o nosso bem. O professor alerta. E Deus também. Então, Deus fala para nós obedecer. Por quê? É para o nosso bem, para a nossa proteção. Então, crianças, meninas e meninos, é sempre bom obedecer. Vamos repetir? 1 Samuel 15, versículo 22. É melhor obedecer. E antes de escutar a história de hoje, vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos que estamos aqui para aprender mais de Ti. Ajude-nos a realmente obedecer, ajude a prestar atenção na Tua palavra, para que sempre possamos andar nos Teus caminhos. Agradecemos, Senhor, que Tu deste a Tua vida para nos salvar, Tu deste também a Tua palavra para que possamos aprender o que é bom para nós. Abençoe a cada criança e pedimos a Tua bênção e também a Tua proteção para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então, criança, a história de hoje é bem interessante. Vocês se lembram do sacerdote Eli, né? Ele trabalhava no templo e no tabernáculo. E Ana, que não conseguia ganhar filhos, ganhava o Samuel e tinha falado para Deus que ela ia dar o Samuel para trabalhar no templo. E ela entregou o Samuel para Eli para servir ao Senhor. E mais tarde Ana foi recompensado, ganhava mais 5 filhos, não é maravilhoso? Então Samuel ficou
com o sacerdote Eli, trabalhava, ele crescia e sempre foi um menino muito obediente. Ele fazia o que o sacerdote falava, conhecia Deus, amava a Deus e queria fazer aquilo que Deus mandava. Então era um filho muito obediente e ele foi mais tarde usado para ser um sacerdote bem fiel. E Deus podia usar a vida dele para a honra e a glória. E ele era muito fiel a Deus, porque ele conhecia Deus de verdade. Como assim conhecia? Significava ele conhecia aprender como Deus é, que ele ama, que Deus ama as pessoas, que Deus também é justo e tem que castigar quem não obedece. E o sacerdote Samuel, mais tarde, né, era uma pessoa que realmente tinha Deus na vida dele. E ele servia a Deus de todo o coração, né? Isso significa que ele não errava? Com certeza ele também errava, mas conhecia também o perdão de Deus. Mas o Eli, ele tinha também 2 filhos. E esses 2 filhos cresciam, mas eles não eram obedientes. Eles cresciam e não levavam as coisas de Deus a sério. Eles também trabalhavam no templo, mas não fizeram de todo o coração. Eles fizeram de má vontade. E eles não conheciam Deus, a Bíblia fala, não conheciam Deus, não sabiam como Deus é. E eles só faziam e aproveitaram a posição deles, comiam dos sacrifícios que eles tinham que fazer naquela época. Comiam da carne que não era para comer. Eles tinham que obedecer umas regras e eles não obedeceram. Maltratavam as pessoas, não respeitaram as pessoas. Então comiam que não deveriam e fizeram muitas coisas erradas. E o Eli, o pai, falava para eles, não podiam fazer isso, é muito mal e Deus vai castigar. Mas eles não ligavam, o coração deles era bem mal. Olhem aqui, eles não obedeciam a Deus, nem conheciam Deus, que Deus é um Deus justo, perfeito, e que no céu não pode entrar pecado. Mas eles eram cheios de pecado e não ligavam com as coisas de Deus. E você é sempre obediente? Isso é a pergunta para nós. Então, muitas vezes nós também já erramos, não é verdade? Nós também já erramos, temos um coração sujo. Deus não pode aceitar pecado, mas Deus nos ama e Deus quer nos dar perdão. Por isso Deus mandou Jesus e ele morreu na cruz, derramou sangue e o sangue dele pode purificar, pode limpar o nosso coração. Então, mas como acontece isso? Devemos orar, pedir, Senhor Jesus, eu desobedeci, me perdoe, lave o meu coração, me limpe, seja o meu Senhor e Salvador. Então, se nós confessamos os nossos pecados e Jesus é o nosso Salvador, já mora dentro dos nossos corações, então ele nos limpa, ele nos dá um coração limpinho e assim podemos também um dia entrar no céu. Então Deus, ele quer nos limpar, mas o que devemos fazer? Devemos confessar a ele os nossos pecados, devemos falar, Senhor, lave o meu coração com teu sangue, porque eu sou um pecador, eu errei, eu desobedeci. Então Deus nos dá um coração limpinho, né? Mas devemos confessar, isso é importante. E os filhos de Eli não obedeceram, nem escutaram o pai. Então, o que será que aconteceu?
Então, os filhos de Eli eram muito malvados e eles não queriam se arrepender, eles não queriam confessar os pecados, eles não ligavam com as coisas de Deus. Então, será que aconteceu alguma coisa? Porque a Bíblia fala, lembra daquele menino do Teu? A vovó tinha falado para ele não pegar os pentinhos. E ele foi e apanhou, foi picado, né? Sangrou. Então, porque ele não obedeceu, assim também com o pecado. Deus tem que castigar, se não obedecemos. E assim aconteceu com os filhos de Eli. Então, aconteceu que o povo de Deus foi a uma guerra e na batalha. E o povo de Deus não obedeciam a Deus, eles não clamaram a Deus para ajuda e foram derrotados. Então eles falaram, vamos chamar os sacerdotes, vamos levar a arca da aliança. A arca da aliança estava no templo. E muitas vezes eles foram levados para a guerra, mas a gente tem que pedir ajuda a Deus e não levar a arca como não como um talismã, uma coisa de sorte. E eles pegaram, chamaram a arca como se fosse a arca objeto que ajuda para ganhar a guerra. Eles não pediram ajuda a Deus. E quem pode nos ajudar? Um objeto ou Deus para nos dar vitória? Claro, devemos orar, pedir ajuda a Deus. Então, eles não pediam ajuda, levaram a arca e chegaram ao campo da batalha. O povo ficou contente, agora vamos vencer, agora vamos vencer. Quem foi junto foi os 2 filhos de Eli, Hofni e Pinhas. Mas como eles eram cheios de pecado. Eles eram cheios de pecado, não confiavam em Deus, nem tinham Deus na vida deles. Então, eles foram para a batalha. E os inimigos vieram de novo, com toda a força. Primeiro eles tinham medo, né? Porque escutaram que alguma coisa aconteceu. Escutaram, a Arca da Aliança chegou. Mas eles falaram, vamos lutar, vamos lutar. E eles lutaram de novo com toda a força. E o povo de Deus não pedia ajuda a Deus. E o que aconteceu? Foram derrotados. E com a derrota também morreram os 2 filhos de Eli. Que mais? Levaram a arca da aliança. Que coisa! Foi muito triste. Então, quando um soldado voltou para Eli, e ele estava preocupado porque tinha levado a arca da aliança. Então, um soldado voltou e falou, olha, aconteceu que nós fomos derrotados e os inimigos levaram também a arca da aliança. E o Eli ficou triste, ele já era cego, ele já era bem velhinho, os filhos não tinham obedecido a ele. E ele ficou triste demais. Falaram que também morreram os 2 filhos. Mas quando ele escutou que a arca da aliança foi levado, ele caiu por trás. Ele estava sentado numa cadeira e caiu por trás e quebrou o pescoço. Assim ele morreu. E ele trabalhava na obra do Senhor por 40 anos. Mas podemos aprender o que é bom, é melhor obedecer a Deus. E os filhos de Eli não obedeceram a Deus. Então vamos pedir ajuda a Deus para que possamos ser obedientes. Sabemos que podemos falhar, mas temos um Deus que nos ama e quer nos perdoar. Mas devemos pedir perdão. Devemos falar, oh Senhor, eu errei, eu desobedeci, me perdoe. Então Jesus, Ele nos ama e Ele é justo.
mas Ele nos ama e perdoe os nossos pecados. Isso é maravilhoso, porque Jesus morreu na cruz, né? Ele derramou seu sangue e nos ama e quer nos realmente perdoar. Então vamos confessar os erros e Ele nos perdoa de novo. Então nós podemos também sempre pedir ao Senhor que podemos obedecer a Ele. Por favor, Senhor, me ajuda a obedecer a Ti. Então vamos orar ainda? Senhor Jesus, agradecemos pela história de hoje, porque podemos aprender realmente de obedecer, não ser desobediente. Ajude quando mamãe e papai falam para nós fazer uma coisa que realmente podemos fazer. E também que queremos servir ao Senhor de todo o coração, não de má vontade. Queremos obedecer ao Senhor, porque Tu fizeste tudo por nós, Tu morreste na cruz, que Tu nos amas de verdade. E, Senhor, ajude também a nós a Te amar e sempre Te obedecer. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Então, até a próxima. Tchau, crianças. No final tem ainda uma musiquinha que fala sobre os filhos de Eli. Muito legal. Se vocês quiserem cantar, então podem acompanhar. Tchau!